início. Pronto. Então, dando continuidade, né, para que eu sempre gosto de fazer essa introduçãozinha para que as pessoas possam se situar em que momento nós estamos. Então, o motivo do estudo desse livro, né, que é um livro que orienta os trabalhos de passe e radiações dentro da nossa casa, Mensageiros da Luz, né, juntamente com a proposta do livro, a gente traz um apoio de outras leituras, né, todos eles que vão nos dar esse embasamento para esse estudo, tá? E a gente já passou, né, nós estamos avançando aí na parte teórica do livro, então a gente já passou pelo Santuário do Espírito Encarnado, que foi aquele estudo aprofundado sobre o corpo, né, e o funcionamento dos nossos órgãos, a importância que cada um desses órgãos tem, né, dentro do processo de cura, dentro do processo de ajuda, né, nada é por acaso. Falamos sobre os centros de força no capítulo 2 e sobre as regras para conservação e pureza do corpo físico. Então a gente está caminhando aí nessa jornada, né, de conhecimento de nós mesmos, né, da capacidade que nós temos de ajudar, né, e de auxiliar o próximo, que esse é o maior objetivo do estudo. E hoje a gente vai adentrar, né, o capítulo 4, que fala sobre a energia cósmica, né? Então, é um capítulo muito bacana que vai falar um pouco sobre essa ideia do contexto da energia, né? Então, para que a gente consiga entender o contexto de energia, a gente não trata desse assunto de maneira isolada, né? Então, a gente fala sobre a matéria, fala sobre a energia e fala sobre o espírito, né? Então, na criação universal, a vida ela sempre vai se manifestar sobre três aspectos, né? E as limitações de tais aspectos a gente desconhece, não está sob o nosso domínio, né? Nem nós sabemos das nossas capacidades, né? Até nos dizem que a gente utiliza nem 5% da nossa capacidade cerebral, da nossa capacidade de inteligência, então muito menos quando a gente adentra esses outros assuntos. Então, a matéria, né, como matéria, a parte da matéria é representada pela forma, é aquilo que dá forma, né? Como energia, né, é representada pelo movimento, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, muito sobre vibração, sobre frequência, sobre harmonia, né? E como espírito, representado pela inteligência sentimento. Então, quer dizer, né, é através do espírito, né, do uso dessa inteligência e do uso desse sentimento que a gente vai conseguir o quê? Fazer com que essa energia ganhe movimento e que ela possa se materializar no nosso corpo, né? Então, todos eles caminham juntos, né? A matéria, a energia e regidos pelo espírito, né? Então, essa aí é que é a nossa contextualização. E o espírito, então, ele utiliza-se da energia, né? Age sobre essa matéria e provoca reações e transformações de inúmeros aspectos e naturezas. A gente já viu um pouquinho dessa imagem quando a gente falou lá no capítulo 1, né? E é importante a gente fazer esse link, né? Sobre tudo aquilo que acontece com o nosso corpo e que traz algum reflexo, né? Na nossa parte material, primeiramente veio lá do nosso espírito, né? Então, quando a gente para falar que primeiramente a gente adoece, né, na nossa mente, né, e depois isso é refletido no nosso, em algum dos nossos órgãos, né, em alguma parte do nosso corpo. Então, é apenas uma energia canalizada e que vai provocar essas ações, reações ou transformações, né? E essas transformações, elas tanto podem ser negativas como podem ser positivas. Então, tudo dependendo de em que patamar está essa energia que está sendo conduzida, né? Então, eu pus a imagenzinha novamente aqui, só para poder retratar que o nosso corpo e aquilo que nos acontece é um mero reflexo
daquilo que a gente está trazendo em nossos pensamentos e que a gente está conduzindo lá na nossa raiz, que é o nosso espírito, né? Então, tudo é uma utilização de energia nesse processo. Então, a matéria em si mesma nada mais é do que uma energia condensada, como se fosse uma energia materializada, né? A vários graus. E todas as transformações que nela se operam são resultados dessa interferência do elemento espírito, que sobre ela projeta correntes vibratórias mais rápidas, finas e elevadas, que a desagregam ou modificam. Então, aqui só para corroborar aquilo que eu acabei de falar, né? Então, é uma projeção de correntes vibratórias, né? Temos essa energia, né, que vem do nosso espírito e é projetado no nosso corpo. Então, quando eu falei lá, né, que a gente ia falar muito sobre vibração, sobre frequência, é que o que vai ditar esse reflexo, né, do que acontece com o nosso corpo é de que ordem são essas vibrações que estão sendo propagadas pelo nosso espírito, né, e de que maneira isso está sendo conduzido. Então, a energia, ela está sempre em movimento, né? Então, a gente vai pensar aí como se fosse, né, a gente nos recordar lá de novo, novamente, né, nós somos cada um aqui uma maquininha funcionando, né, se a gente pudesse fazer uma analogia, e aí a gente ligou a gente ali na tomada e a gente tem aí uma energia circulando, né? Uma energia fluindo para que a gente consiga exercer as nossas tarefas, realizar as nossas atividades, né? Conduzir os nossos pensamentos dentro da nossa proposta de evolução, né? E cada um seguindo a sua jornada de maneira independente, mas também dependente das relações que a gente estabelece, né? Então, essa energia está sempre em movimento, condensando-se ou expandindo-se, né? Formando correntes no seio dessa massa, né? E a massa, nesse caso, a gente está se referindo à nossa massa no nosso corpo, né? A parte material. E no caso dos passes, né? Já que nós estamos nos referindo a um estudo, né? Sobre os passes, o mesmo fenômeno vai acontecer, né? O operador, ele projeta correntes de fluidos mais finos e poderosos que provocam transformações do movimento específico dos agrupamentos celulares do corpo denso ou do perispírito. Então é aquele momento em que a gente faz aquela reflexão, né? Se eu estou ali para poder participar desse processo de auxílio ao nosso irmão, né? E dependendo do andar da carruagem, né, se é sabido qual que é o problema que a pessoa tem, né, a gente sabe que nós vamos ver lá na frente, na parte prática, que existem vários tipos de passe, né, que podem ser conduzidos, né, mais direcionados ou mais gerais, né, então tudo vai depender da necessidade, aonde a gente pode o quê? Direcionar os esforços para aquela parte que está doente, né? Então, conduzindo, como está colocado aqui, uma corrente de energia para que a gente traga um processo de cura para o nosso irmão, né? A gente vai estar vibrando uma energia boa para que a gente possa estar oferecendo algo de melhor para aquele que vem em busca, né, de ajuda. Então, esse movimento específico vai acontecer, né, como está colocado aí na imagem, né, mostrado aí para a gente, onde a gente, como passista, né, a gente trabalha como um intermediário, né, um auxiliar nesse processo de conduzir essa energia salutar, né, e retirar aquela que não é tão saudável assim para aquela pessoa. E toda vez que uma corrente de energia, né, é acionada por um operador inteligente, interfere em um campo da matéria, né, surgem limitações, resistências locais, forma-se uma cadeia de fenômenos decorrentes dos mais variados aspectos e consequências, né? A gente está interferindo num processo, né? Então, e se a gente está pensando que a gente está procurando
injetar algo, transferir algo que é saudável para uma pessoa, a gente vai estar indo de encontro, muitas vezes, àquilo que é contrário a essa força, né? Então, podem surgir essas limitações e resistências, né? Em decorrência dessa variação de energia, tá? Como está indicado aí também nessa imagem que foi colocada. Então, dessa forma, né, uma resistência oposta a uma corrente elétrica vai dar origem ao calor e à luz, né? Como a gente já vê nos fenômenos físicos. A interferência sobre uma corda de violino vai provocar, né, uma tensão, e essa tensão vai produzir um som, né, que vai criar aquela onda, no caso. E o corpo humano tem um ponto certo de equilíbrio, assim, né, como qualquer item que a gente está lidando, um certo ponto de estabilidade. E qualquer interferência do espírito que o anima, ou dê forças, né, ou entidades do ambiente exterior, produz alterações, distorções, desarmonias, distúrbios e moléstias, que é o que acontece com a maioria das pessoas que procuram, né, o centro, que vai em busca dos passes. É porque justamente ele está passando por alguma vibração, por algo, né, que não está sendo tão saudável para ele, e é necessário que seja feita uma intervenção, né, para que isso possa ser diferenciado, isso possa ser mudado. E aí é onde a gente para pensar um pouco, né? Em que frequência nós estamos vibrando, né? Então, nós e aqueles com os quais nós lidamos, né? Dentro desse processo de doação, né? Desse trabalho de doação. Então, se a gente está falando de energia, né? Já existem muitos estudos que falam sobre até a frequência das ondas, né, que a gente julga que é ideal em relação aos nossos pensamentos, né? Agora, mais importante do que saber em que frequência, né, nós estamos vibrando, eu estou vibrando numa frequência alta, né, de um nível maior, eu estou vibrando numa menor, a gente tem que se preocupar mais ainda com aquilo que afeta a nossa frequência vibracional. Porque uma vez que você controla aquilo que te afeta, naturalmente você vai conseguir se blindar para que você não tenha nem essa intercorrência de altos e baixos, para que você se mantenha sempre num nível mais elevado, né? Então, aqui eu trouxe 7 coisinhas que interferem nessa nossa frequência vibracional, né? Então, são coisas que nós podemos controlar ou minimamente evitar, ou, no caso das negativas, e no caso das positivas, se aproximar mais, né? Então, vibração na parte física significa energia, né? Nós falamos lá, né? Você toca a corda do violão, ela vai emitir uma onda, e essa onda vai emitir um som, né? Então, nós somos estes seres vibracionais também, acabamos de comprovar isso, que somos uma energia em movimento, né? Então, cada vibração, ela equivale a um sentimento, e nesse mundo vibracional existem vibrações positivas e vibrações negativas. Então, ou a gente vai estar vibrando uma ou a outra, né? Então, eu selecionei aqui 7 coisinhas que é importante a gente ser mais vigilante em relação a isso, porque são coisas que nós minimamente temos condições de controlar dentro do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano. A primeira dela é a questão dos pensamentos, né? Então, todo o nosso pensamento, ele vai emitir uma frequência para o universo. E essa frequência vai retornar para a origem, que somos nós, né? Como se fosse um reflexo. Então, se nós temos muitos pensamentos negativos, de desânimo, de tristeza, de raiva, de medo, né? Isso acaba voltando para a gente, né? E aí é muito importante que nós tomemos cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos, e sempre tentando ter os pensamentos positivos. A gente que sabe que nem tudo é um mundo de mil maravilhas, né? Às vezes é inevitável você cair num pensamento ruim. Mas aí, o que nós vamos medir? A velocidade que você
vai sair desse pensamento negativo, né? Então, pensou, baixou a frequência, opa, vamos voltar, que não é para a gente poder ficar aí, não. Porque a gente sabe que isso são situações inevitáveis, mas a gente não é obrigado a ficar naquela mesma onda. Então, é a capacidade que nós temos de retornar a um estado de vibração maior. Então, primeiro cuidado, cuidar dos nossos pensamentos, né? Segundo, em relação às nossas companhias, né? Então, as pessoas que estão à nossa volta, elas influenciam diretamente na nossa frequência vibracional, assim como nós também influenciamos os outros, né? Então, é uma contrapartida que a gente tem. Então, se a gente está do lado de pessoas alegres, de pessoas determinadas, a gente vibra na mesma sintonia. Agora, se estamos também, ao contrário disso, perto de pessoas reclamonas, fofoqueiras, pessimistas, elas podem interferir na nossa frequência. E a gente tem uma tendência a repetir esses comportamentos, né? Por conta, naturalmente, daquilo que uma coisa atrai a outra. Então, muito cuidado com as companhias e também repensarmos que companhia nós estamos sendo para as outras pessoas. Outra questão, muito cuidado com as músicas que nós ouvimos, né? As músicas são muito poderosas, o som é muito poderoso. E se a gente escuta apenas coisas, né, que são agressivas, que falam sobre tristeza, que falam sobre abandono, isso também interfere naquilo que a gente vibra, né? Então, prestar atenção um pouco naquilo que a gente está escolhendo para a gente poder escutar, né? Então, as músicas também são importantes. As coisas que nós assistimos, né? Se aquilo que a gente assiste também só traz essas coisas negativas, né? Mortes, traições, desastres, é como a gente fala, né? Mais uma vez, nós não estamos isentos dessas coisas, mas aquilo ali acaba se tornando uma realidade para o nosso cérebro, né? Então a gente assimila aquilo ali como se a gente estivesse sofrendo da mesma maneira. E isso libera uma química dentro do nosso organismo, né? São liberadas substâncias, toxinas. Então, procurar escolher melhor aquilo que a gente também assiste, né? Para a gente vibrar numa frequência mais elevada. O ambiente em que escolhemos estar, né? Seja na casa, seja no trabalho, né? Se a gente passa muito tempo em ambientes desorganizados, feios, escuros, isso também afeta a nossa frequência. Então, melhorar aquilo que está à nossa volta, organizar as coisas, né? E mostrar para esse universo que a gente está apto para receber muito mais energia, né? Quer dizer, pode vir que a gente está pronto para a gente poder desenvolver algo mais. Muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Se a gente reclama, se a gente fala mal das pessoas, se a gente usa muito o julgamento, isso também afeta a nossa frequência, né? E para a gente manter a frequência elevada, a gente tem que eliminar um item, o hábito de reclamar, né? Quando a gente escuta a palavra reclamar, né? Quando você reclama de algo, você está clamando mais uma vez. Então você pede aquilo para você mais uma vez. Então quando a gente olha o sentido do significado da palavra reclamar, né? Você clama por algo e chama novamente. Então a gente pode se policiar nisso daí, né? Responsabilidade pelas nossas escolhas, sair do ó céus, ó vida, ó azar, né? E ter outro tipo de vibração. E a sétima coisa, para fechar aqui, né, em relação à questão dessa frequência vibracional que vai ser importante para todo o trabalho daí para frente, a gratidão, né? Então a gratidão ela afeta muito positivamente a nossa frequência vibracional. Então é um hábito que a gente deve incorporar agora mesmo, né, a partir de tudo que a gente fizer. Então, agradecer por tudo, por aquilo que é bom, por aquilo que é ruim, pelas experiências que a gente estiver vivenciando, né? A gratidão ela sempre vai abrir portas para que coisas boas fluam positivamente. Porque até quando a gente agradece por aquilo que não foi bom, é um sinal que nós estamos, né, já tentando processar que é importante aquele mal pelo qual a gente está passando. Então, aqui é um dos primeiros pontos
que nós, né, enquanto estudiosos e buscando exercer esse papel, né, de trabalhar para o nosso irmão, a nossa frequência tem que estar sempre muito positiva para que a gente possa ajudar. Senão, de que maneira a gente vai ser esse intermediário tão necessário nesse trabalho, né? Então, é um recado importante para a gente ficar sobre a nossa frequência. E além de falar de matéria, energia e espírito, o outro ponto é o que a gente chama de absorção. Então, a energia cósmica, né, que é essa energia que vem do nosso universo, ela tem muitos nomes e ela se manifesta de muitas formas, né? Mas na sua essência, ela traz várias representações que são sinônimos. Né? Para os hindus é chamado de Akasa, Aor para os hebreus, Telesma para os hermetistas, Azote para os alquimistas, força ódica de Randbach, força psíquica de Crookes, fluido mesmérico e acho que é mais comumente para nós que somos estudiosos da doutrina de fluido vital, né? Parte do fluido universal, enfim, como seja lá como você queira chamar, é o mesmo fluido cósmico fundamental, do qual uma das manifestações mais úteis e poderosas é o magnetismo, visto que pode ser utilizado de uma forma simples e acessível aos homens na cura de moléstias, né? Então, é a utilização dessa energia, né, canalizada para o bem, para a cura de moléstias, né? Para poder aumentar e melhorar a frequência daquele que está em busca disso. E para a gente a absorção dessa força, né, ela pelo nosso organismo, que é o intuito que todos nós precisamos, né, é realizada pelo aparelho respiratório, pela pele e pelos alimentos. A gente até já falou isso lá no início do nosso estudo. É o mecanismo que a gente tem de quê? De buscar, de recarregar essa energia para que nós tenhamos força para poder desempenhar aquilo que a gente precisa. Então, a gente pode aumentar essa absorção de 3 formas. Hoje nós vamos falar da primeira, que é realizada pelo sistema respiratório, né? Então, os exercícios respiratórios, eles são muito aconselháveis para a gente poder melhorar essa questão, esse bom desempenho, de ter mais energia, né? De buscar mais dessa energia cósmica. E principalmente os exercícios de respiração profunda, né? Se a gente está aí num mundo agitado, corrido, sem tempo algum, a gente não está sabendo nem respirar melhor, né? A gente não está dando tempo nem de respirar. Então a gente está subutilizando a nossa capacidade pulmonar. E isso a longo prazo a gente sabe que a gente atrofia até o nosso órgão, né? Então, aqui tem até uma sequência interessante que à medida que eu for lendo, todo mundo pode tentar exercitar aí ao mesmo tempo, né? Estamos todos sentados agora assistindo, imagino, né? Assistindo o nosso curso. Então, aspirar o ar pelo nariz, né? Empurrar o diafragma para baixo, quer dizer, encher o pulmão de ar, né? E para que o ar entre totalmente nos nossos pulmões, né? E fazer isso contando até 5. Então, todo mundo aí, né? Uma respiração bem profunda, contando até 5. Depois, soltar o ar lentamente pela boca, contando os mesmos 5 segundinhos, né? Para procurar esvaziar os pulmões completamente, né? Então, de maneira pausada e durante esses segundos. Depois, reter os pulmões vazios durante o mesmo período de tempo e fazer tudo novamente. Então, um exercício, né, mais tranquilo para fazer essa respiração profunda. E procurando, em todas essas fases, aumentar gradativamente o tempo dos movimentos das pausas, né? Às vezes, se você não tem tanta facilidade e achar assim, esses 5 minutos demora muito, né, para eu inspirar e depois expirar, é só diminuir por um momento, até que esteja mais treinado, e depois melhorar essa prática aumentando esses intervalos, porque aí você vai estar o quê? Aprimorando esse hábito de respiração, ok? Então, todo mundo vai ficar aí com
exercíciozinho, né, para poder fazer. Lembrando que ele é a primeira dos mais importantes, né? E a gente reforça porque é tão importante a respiração profunda, pessoal. Para a nossa oxigenação, né, de todo o nosso sistema nervoso central, a gente precisa muito, né, das mitocôndrias, que vão levar essa oxigenação. E a gente só consegue isso quando a gente tem uma respiração de qualidade, né? Então, a gente tem melhores pensamentos, né? A gente tem mais calma para que a gente possa raciocinar. Então, a gente só vê benefícios quando a gente muda um pouco o hábito da respiração, né? Falo que a respiração é importante até para aquela hora que, assim, vem aquele ímpeto de alguma raiva, alguma coisa de tirar do sério, quando você respira fundo, pensa mais um pouquinho, né? E aí você, de certa forma, acalma um pouco os ânimos e aí com certeza vai fazer melhor do que dar uma resposta qualquer. Ok? Então nós vamos ficar aqui, né? Vamos ver se todo mundo chega aqui na semana que vem com um exercício respiratório bem bacana, né? Bem desenvolvido. Vou cobrar, viu, na próxima aula, para todo mundo estar craque aí na respiração. E para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje, vou fazer a nossa